Olá pessoal, professor Arcângelo aqui, mais uma aula, na verdade a última aula de Direito Processual Civil. Pessoal, a gente teve um probleminha aqui com a nossa câmera, mas como a gente tem até uma certa urgência de postar esta última aula para vocês, creio que não vai fazer tanta diferença. Vou colocar minha imagem aqui do lado, mas peço desculpas de antemão aí de eu não estar me apresentando em vídeo para vocês. Então, continuando aí nossa aula de Direito Processual Civil, lembre-se que se vocês quiserem ter acesso às aulas sem interrupções, propagandas, você pode ir lá no Explica Isso direitoconcursos.com, ou se quiser adquirir apenas os PDFs Direito Civil, Processual Civil, manda um e-mail para a gente, vai aparecer aqui para vocês, tá bom? Então, pessoal, última aula de Direito Processual Civil para o concurso de oficial de justiça, não é? O que nós temos? Dos recursos. O artigo 994, viu, pessoal? Ele vai prever aí os recursos, tá? Quais são os recursos? A apelação, o agravo de instrumento, o agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário especial, o recurso extraordinário, o agravo em recurso especial ou extraordinário, embargos de divergência. Bom, recomendação a vocês. É bom saber quais são os recursos previstos pelo CPC. Tá aqui, ó. Apelação, agravo de instrumento. O que vocês podem fazer? Eu recomendo até. É bom que vocês guardem quais são esses recursos para não se confundir com eventuais recursos do Código de Processo Penal ou outro qualquer inventado ou que já nem exista mais. Então, bom guardar, fixar quais são os recursos cabíveis. O artigo 1001 diz o seguinte, que dos despachos não cabe recurso. Veja, isso já foi objeto de questionamento, principalmente da VUNESP em concurso de escrevente, por exemplo. Uma das alternativas, lá, por exemplo, a questão dizia assim, marque a alternativa correta. E uma das que estava incorreta, por exemplo, a alternativa D, dizia que dos despachos cabia recurso e não cabe recurso dos despachos, tá? O artigo 1003 diz o seguinte, o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a Sociedade de Advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Então, o prazo é contado a partir da data em que os advogados e essas outras pessoas aqui do processo são intimadas. O artigo 1009 fala sobre a apelação. Ok? Então, ele já diz assim, ó, da apelação... da sentença cabe apelação, ou seja, o recurso, né, para quem quer apelar de uma sentença se chama apelação. Parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, lembra que eu já falei para vocês na aula aí introdutória, ou durante o curso de processo civil mesmo, se você vem acompanhando o curso, a fase, né, de conhecimento ou processo de conhecimento e processo de execução são coisas distintas, né? A questão resolvida na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação. Então, questões resolvidas na fase de conhecimento, se essa decisão, né, não comporta um agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, ou seja, não precluem, né, não vence o prazo e devem ser suscitadas em preliminar de apelação. Então, na apelação, ok? Questões não cobertas por agravo de instrumento no curso do processo na fase de conhecimento, elas não precluem. Veja, não cabe... Houve alguma coisa dentro do processo que a parte não concordou, uma decisão do juiz qualquer. A parte não concordou com a decisão. Ok. Não cabia um agravo de instrumento, né? Porque decisões interlocutórias cabem agravo de instrumento. Mas não cabia, naquele caso, aquela decisão do juiz
dentro do processo, na fase de conhecimento, não cabia agravo de instrumento. Então, quando a parte que está descontente com a decisão, ela apela, ela vai preliminarmente, né, de forma já inicial, falar sobre essas questões dentro do processo. E o parágrafo 1º diz que elas não precluem, ou seja, ainda dá tempo de se revoltar contra essas decisões que às vezes ficaram lá no passado dentro do processo. Ok? Ficou no passado, mas não era caso de agravar, do agravo de instrumento. Então agora na apelação ele vai suscitar essas questões. Ok? Agora, isso pode ser feito por quem está entrando com a apelação ou pode ser feito com a parte contrária que está sendo apelada. E aí essa parte vai apresentar as suas contrarrazões. Ok? O que são contrarrazões? A sua manifestação contrária às razões da outra parte que apelou. Então, se esta parte agora que vai apresentar as contrarrazões quiser, né, em fase preliminar das suas contrarrazões, falar sobre algum recurso de alguma decisão dentro do processo, ele poderá fazer também nos termos aqui do parágrafo 1º. Espero que tenha ficado claro aí para vocês, eu não tenha tornado a coisa mais confusa, mas o objetivo vocês sabem, né? Sempre ajudar. Parágrafo 2º. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas, mencionadas em contrarrazões, o recorrente, que é aquele que entrou com a apelação, será intimado para em 15 dias. Então ele vai apresentar uma réplica, ok? Às contrarrazões. Ou seja, A apelou, B apresentou contrarrazões e ainda falando contrarrazões, B apresentou contrarrazões e em preliminar de contrarrazões ele quis questionar alguma decisão do juiz dentro do processo no curso do processo. Então, é uma coisa nova para quem apelou. Então, este que apelou agora vai ser intimado para em 15 dias apresentar uma réplica, tá bom? Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo, né, da sentença, cabe a apelação, aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no 1015 integrarem capítulo da sentença. Ou seja, quando a gente chegar ali no 1015, vai fazer sentido isso aqui para vocês, tá bom? Então eu sugiro que, quando a gente lê aqui o 1015, que vocês se refiram também ao parágrafo 3º. Combinado? Aqui do 1009. Vamos para o 1010. A apelação, falando sobre apelação ainda, né, pessoal? A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, ou seja, ele está dizendo que a apelação ela é interposta no juízo de primeiro grau, ou seja, aquele que proferiu, é o juiz de primeira instância, é o juiz que proferiu a sentença, ok? Ele é o do primeiro grau, é um juiz singular, porque é um só, uma pessoa só que deu a decisão. O que deve conter a apelação? Nome e a qualificação das partes, quem são, CPF, RG, onde reside, etc. 2. A exposição do fato e do direito, ou seja, o que aconteceu. Qual é o direito, né, que cabe a essa pessoa que está apelando. 3. As razões do pedido de reforma. Por que ele quer reforma? Ok? Ou por que ele quer anular determinado, né, enfim, sentença. 4. O pedido de nova decisão. É claro que o pedido tem que ser certo, né? Então ele tem que pedir o que ele quer. Perfeito? É importante. Não pode deixar que o juiz deduza o que ele quer, não. Parágrafo 1º. O apelado será intimado a apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. A gente já mencionou, né? Aqui em cima no no artigo 1009, no parágrafo 2º aí sobre contrarrazões. Parágrafo 2º. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.
Veja, se o apelado interpuser a apelação adesiva, adesiva é o seguinte, pessoal, alguém apelou, ele é o apelante. Agora que o apelante, né, interpôs aí a sua apelação, o apelado vai ser intimado, a outra parte, né, vai ser intimado a apresentar contra-razões. Nesse momento que ele apresenta contra-razões, pode ser que o prazo para ele apelar já esteja vencido. Lembra que o prazo é 15 dias para ele apelar. Então, no momento em que o outro apela, digamos, A está processando B. Ele apela. Ok? No último dia de prazo. Aí, o apelado, que é a outra parte B, vai ser intimado. Olha, o apelado apelou lá no último dia. Você tem agora o prazo para apresentar as suas razões. O que você acha disso? São chamadas de contra-razões. Nesse momento em que ele é intimado para apresentar as contra-razões, ele pode não apenas arrazoar, falar sobre a apelação, né, de quem apelou. Ele pode apresentar uma apelação colada, anexada à apelação do apelante. Ok? Isso é chamado de apelação adesiva. E aí, nesse caso, o juiz vai intimar o apelante, que é aquele que entrou primeiro com a apelação, a apresentar as suas contra-razões sobre aquela apelação adesiva. Ok? Bom, se você teve dificuldade de acompanhar aqui o raciocínio, volta aqui o vídeo e ouça de novo. A está apelando no último dia. B não apelou. B vai ser intimado a apresentar contra-razões, que são os seus argumentos contrários à apelação. Nesse momento, ele já não tem mais prazo para apelar. Ele pode apresentar contra-razões, mas ao apresentar contra-razões, ele apresenta um recurso, uma apelação adesiva, que é uma apelação que vai ficar anexada à apelação do apelante, aquele que entrou primeiro com a apelação. Por que isso muda toda a situação? Porque se o apelante apelou e o apelado, que é a outra parte, ele também tivesse apelado dentro do prazo de 15 dias úteis, mesmo que o apelante, o A, agora desistisse da sua apelação, a apelação do B continuaria. Agora, como aqui ele está interpondo uma apelação adesiva colada à apelação do apelante, se o apelante desistir da sua apelação, automaticamente a apelação adesiva anexada também perde seu efeito, né? Então, seria o prejuízo de esperar o outro apelar para só depois então fazer, principalmente depois de vencido o prazo de 15 dias para apelar. Uma dica para vocês sobre prazos, pessoal. Os prazos do CPC antigamente eram muito variados. O novo CPC 2015 deixou tudo em 15 dias, à exceção de um recurso, né? Que é o embargos de declaração, previsto no 994. Esse aqui tem um prazo de 5 dias, tá bom? Muito bem, prosseguindo aí. Terceiro, após as formalidades previstas no parágrafo 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal, claro, né? Porque a apelação cabe à decisão de 1º grau. Então, entra-se com essa apelação, vai para o tribunal, que é o 2º grau. Ok? Independente de juízo de admissibilidade. Ou seja, o juiz não vai aqui do 1º grau ficar barrando essa apelação. Vai lá para o tribunal e ele decide. Tá bom, então? Muito bem, pessoal. Continuando aqui na aula, o agravo de instrumento, né? Lembra que lá no 1009 a gente mencionou alguma coisa sobre o que falava o 1015, né? Não sei se vocês se lembram aqui, ó, 1009. O disposto do caput, que da sentença cabe apelação, aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no 1015 integrarem capítulo da sentença.
Então vamos lá, 1015. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. Isso é importante, né? Então você não vai chegar neste concurso e não vai saber, né? O que é um agravo de instrumento. Agravo de instrumento é um recurso contra decisões interlocutórias. E quando essas decisões interlocutórias disserem respeito a tutelas provisórias, cabe agravo de instrumento. Mérito do processo, vai caber agravo de instrumento. Rejeição da alegação de convenção de arbitragem, cabe agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cabe agravo de instrumento. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Exibição ou posse de documento ou coisa. Exclusão de litisconsorte. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. 11. Redistribuição do ônus da prova. O 12 foi vetado e o 13 nos casos expressamente referidos em lei. Então veja, aqui estão as situações em que cabem decisões interlocutórias listadas aqui. Vale a pena vocês gastarem um bom tempo. Sempre cai uma questão de recurso, viu, pessoal? Principalmente concurso de escrevente. Acho que o oficial de justiça não vai ser muito diferente, não. Então é bom que vocês conheçam. Gastem um bom tempo, tá? Aliás, façam um estudo de Código de Processo Civil, como a gente tem orientado vocês. Daqui 2 ou 3 dias, façam uma revisão dessa aula. Daqui 6 dias, a segunda revisão. Daqui 12 dias, a próxima revisão. Daqui 24 dias, outra revisão. Daqui 1 mês, outra revisão. 2 meses, outra revisão. E cada revisão que você fizer, você faz memorizações, pode fazer mapas mentais, processos, né, que facilitam aí a você se lembrar de todos esses incisos aqui. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação da sentença ou de cumprimento da sentença no processo de execução e no processo de inventário. Vocês devem ter reparado, pessoal, que eu não fiquei explicando, né, nada uma dessas situações, convenção de arbitragem, desconsideração de personalidade jurídica, nada disso, porque isso já foi comentado ao longo do nosso curso, tá? Vamos lá. Embargos de declaração, capítulo 1022, que é o último a ser estudado, previsto no edital para o concurso de oficial de justiça. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para... Veja, são 3 situações finitas que cabem embargos de declaração. Ok? Quando houver obscuridade, ok? Para esclarecer essa obscuridade, ou eliminar uma contradição da sentença. 2. Para suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Corrigir um erro material. Então, cabe embargo de declaração para esclarecer uma obscuridade ou eliminar uma contradição, suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar o juiz ou a requerimento e corrigir um erro material. Então, cuidado, viu, pessoal? Antigamente, o CPC, antes de 2015, previa que cabia embargos de declaração para problemas de obscuridade, contradição e erro material da sentença. E agora mudou um pouquinho. Esclarecer a obscuridade, eliminar contradição, erro material, mas também para suprimir uma omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que... O que é uma decisão omissa? É aquela que deixa de se manifestar sob tese firmada em julgamentos de casos repetitivos, ou seja, os casos que se repetem na justiça
tem muitas vezes uma decisão, uma tese firmada de que elas devem ser julgadas de uma determinada maneira. E aí, nesse caso, se o juiz não julgar de acordo com as decisões que são dadas para esses casos repetitivos, cabe então o embargo de declaração. Ou no caso de incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Ou seja, incidente de competência, tá bom? E o terceiro, incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1. Tá bom então, pessoal? Ok. Desejo a vocês ótimo estudo. Se tiver tempo, revisem toda essa matéria. Revisem as anotações. Se quiser ter acesso ao PDF, mande um e-mail para explicaisodireitoconcursos@gmail.com, apenas R$ 9,99. Temos também do Código Civil, baseado nas nossas videoaulas postadas aqui. Perfeito? E por fim, viu, pessoal? Quero dar um alertinho aqui para vocês, fazer uma nota, né? Na aula número 3, nós tivemos um pequeno erro e já cortamos esse erro da nossa aula postada aqui no YouTube. E a gente também solicita a vocês que quando nós mencionamos lá no artigo 25, a aula número 3 fala sobre o artigo 25, nós mencionamos o artigo 63, o que nós postamos sobre o artigo 63 está incorreto. Faça uma pesquisa, então, tá? Na própria internet e vejam lá que o parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 63 não é o que foi mencionado na aula. A gente pede desculpas, então fica aqui a nossa nota de esclarecimento para que vocês possam então voltar naquela aulinha, ok? E então vocês poderem corrigir lá o artigo 63. Tá certo, então? Aliás, vou colocar o artigo 63 aqui do Código Civil, assim já fica registrado para vocês. Combinados? Tá aí, pessoal, nossa nota de esclarecimento. Tá aqui o artigo 63, tá certo? Fala sobre eleição do foro contratual, né? E etc. Creio que vocês vão entender. E pedimos desculpa mais uma vez. É isso, pessoal. Um abraço a todos. Que vocês tenham sucesso nos seus estudos. Sejam aprovados neste disputado concurso de oficial de justiça. Não se esqueça de acompanhar nossas aulas de português aqui no canal. É um curso completo, mas vocês vão precisar da apostila, tá bom, pessoal? A apostila de Código Civil R$ 9,99, Código Processual Civil R$ 9,99 também, e a de português, uma apostila com 210 páginas, você tem acesso, entre em contato através do nosso e-mail, explica isso direitoconcursos@gmail.com, o PDF, vocês vão precisar dele por R$ 19,90. Um abraço, obrigado aí por acompanhar as aulas do canal. Inscrevam-se no canal, deixe aí seu comentário, sua curtida, a gente agradece. Um grande abraço para vocês, pessoal.